Olá, eu hoje vou falar de um assunto muito específico que é o copyright, mas eu vou abordar de uma maneira diferente. Eu vou citar aqui dois filmes que fizeram muito sucesso e que não por acaso são muito parecidos, né? Porque o segundo filme que eu vou citar, ele é um desdobramento do primeiro, quer dizer, da ideia do primeiro. Eu estou falando do Rocky, um lutador, de 1976, um filme escrito por Sylvester Stallone, estrelado por ele. Foi o grande sucesso que lançou a carreira do Sylvester Stallone. O segundo filme, o Karate Kid, um filme de 1984, trata de um garoto que vira um lutador de karatê, que aprende o karatê através do mestre Miyagi, primeiro para se defender. Bem, vamos tratar da história de cada um. Eu quero mostrar com esses dois roteiros, esses dois copies, como se desenvolve a jornada do herói, né? Por que eu quero abordar esse tema, a jornada do herói? Porque todos nós, sem exceção, temos uma jornada. Temos um começo, um meio e o momento em que estamos vivendo como profissionais. E para chegar nesse momento, atravessamos uma jornada. Então eu vou ensinar vocês a técnica para contar essa história. Porque as histórias, elas têm o poder de manter as pessoas, por exemplo, no cinema, sentadas durante 2 horas ou até mais tempo do que isso, ouvindo uma história. Saber contar essa história faz toda a diferença na captação da atenção do teu público. Primeiro vamos começar com a história de Rocky Balboa, que é o personagem do filme Rocky, um lutador. Bem, o Rocky, ele é descendente de italianos, né? De imigrantes italianos, ele é pobre, trabalha numa empresa de carnes, né? Que vende carnes para os talhos. Tem um amigo que o indica, ele é pobre, ele é muito pobre, mora num quarto, e esse amigo dele tem uma irmã e ele se interessa por essa irmã. E essa irmã é muito maltratada pelo amigo. Muito bem. Esse amigo o indica para trabalhar junto com um mafioso local na cobrança de dívidas. O Rocky, ele é um lutador amador, ele gosta de boxe. Tem como ídolo Marciano, que era um lutador de boxe de origem italiana, ítalo-americano, e é um herói para a comunidade italiana. Mas ele é um lutador assim, completamente inexpressivo, não tem nenhum tipo de expressão. Isso vai começar a mudar quando o campeão Apollo, o treinador, tinha um desafiante para o título, e esse desafiante desiste. Para não perderem a luta, resolvem buscar algum lutador que estivesse disposto a lutar contra o Apollo. Acabam escolhendo o Rocky, né, como um desconhecido, para poder manterem a programação da luta, que já estava vendida, já estava programada. Todo mundo, logicamente, achando que ia ser um espetáculo do Apollo nocauteando um desconhecido. Muito bem. Nesse momento, o Rocky, ele procura o Mickey. Mickey é um treinador antigo já, que trabalha num ginásio já em decadência, que tinha treinado alguns campeões, mas que tinha decidido que não ia mais treinar ninguém. Ele acaba relutantemente aceitando treinar o Rocky. Só que pega aquela força bruta que o Rocky tinha, em especial a sua capacidade de apanhar e não cair, e começa a disciplinar e orientá-lo de como ele deveria utilizar aquela força bruta que ele tinha ao seu favor durante a luta. O Rocky tem todo um momento em que no filme aparece ele treinando, correndo na praia. Tem uma cena muito clássica em que ele sai para treinar
ao amanhecer para correr, e ele vai correndo e as pessoas começam a segui-lo, as crianças começam a correr atrás dele, e ele vai a um panteão e sobe a escadaria e pula num gesto assim, de como se ele estivesse vencendo. E aquilo ali é muito significativo dentro do filme. Bem, chega o dia da luta e ele, contra todos os prognósticos, se mantém firme e inclusive ameaça derrotar o campeão, o Apollo. E eles lutam round a round, até o final, até o último round. Quando é soado o gongo, a luta se encerra. Ele perde por pontos, né? Mas todo o público acaba ficando do seu lado, torcendo por ele, porque se identifica com a sua história de vida, com a sua trajetória. E o que poderia ser uma derrota acaba virando uma vitória pessoal e uma vitória para a sua carreira, porque ele provou ali que ele era um lutador de fibra. Esse herói, ele tem algumas características diferentes do herói seguinte que eu vou falar. Primeiro, que ele já está no meio do caminho dele, da história de vida dele, já não é mais um adolescente, já tem em torno aí de 30 e poucos anos, já está ali no meio da sua vida ativa. Ele é um perdedor, né? Até aquele momento ele é um perdedor. E ele consegue se transformar num vencedor mesmo na derrota, por conta da orientação do seu mentor também. Não só por sua capacidade de luta, o seu empenho, mas o direcionamento que ele recebe do seu mentor, que é o Mickey, que vai pegar aquela força bruta e vai trabalhar para transformá-lo num lutador melhor. Agora vamos falar do segundo herói. Qual a jornada do segundo herói? Estamos falando aqui do Daniel San. E o filme Karate Kid, ele é um desdobramento, ele é de 1984, 8 anos depois, mas a ideia de fazer o filme partiu do Rocky, né? Contar a trajetória de um lutador, nesse caso um adolescente. E foi um filme de grande sucesso, e agora já estão lançando uma série que é o Cobra Kai, que é um desdobramento, né, do Karate Kid, porque é a visão do anti-herói, que é o inimigo dele no primeiro filme, o rapaz que perde para ele na luta. Bem, mas vamos voltar aqui ao Karate Kid 1. É a história de um garoto, um adolescente, que se muda de New Jersey para Califórnia com a mãe, né? E tem muitas dificuldades de adaptação. Ele saiu da cidade dele, vai para uma outra cidade completamente diferente da que ele estava acostumado, vai para uma escola que ele não conhece ninguém, e ele tem grandes dificuldades de adaptação. Até conhecer uma garota que é ex-namorada do valentão da escola. Ele não sabe disso, mas ela tinha recém terminado com esse rapaz, e ele começa a se interessar por ela e ela começa a se interessar por ele. Só que o valentão começa a persegui-lo junto com a sua gangue. Ele andava com uma gangue, e num dia de Halloween ele cerca junto com a gangue o Daniel e começa a espancá-lo, e ele é salvo pelo Sr. Miyagi, que é um japonês, que já está ali aposentado e tal, mas que mora nas proximidades, e vendo aquilo, ele ajuda o Daniel San, que nesse momento ainda não é o Daniel San, é apenas o Daniel, a se livrar dos agressores usando o karatê. E o garoto fica muito impressionado com a técnica desse senhor e pede para ajudá-lo, o Sr. Miyagi, ensiná-lo as técnicas. Mas a técnica de treino do Mr. Miyagi
do Sr. Miyagi é completamente diferente das tradicionais. Ele começa a ensinar o karatê através de rotinas diárias, como por exemplo pintar uma cerca ou lustrar móveis em movimentos repetitivos. E o rapaz, adolescente, chega um momento que ele fica impaciente e vai questionar o mestre, e o mestre diz: olha, você está no ponto certo agora, porque se você continuasse fazendo isso sem questionar, você não teria atitude. Se você fosse precipitado e quisesse mudar quisesse antecipar isso, você estaria demonstrando impaciência. Então, você me perguntando agora, eu vou te ensinar. Vamos lá, aí ele mostra como aquela série de repetições tinha ensinado a ele movimentos básicos do karatê. Ele aprende a se defender, mas ele continua sendo perseguido pela gangue. Acaba que ele se inscreve junto com o Sr. Miyagi num campeonato local de karatê e vai sozinho também, azarão como o Rocky Balboa, para esse campeonato, sendo visto como alguém que iria ser eliminado rapidamente. E as chaves vão se passando, né? Quer dizer, as lutas, e ele vai subindo até que no final, e ele num golpe, apenas um golpe, ele consegue ganhar a luta, né? Um golpe especial, que é o golpe da garça e tal. Qual é a diferença entre esses dois heróis, né? Bem, as semelhanças são as seguintes. Principalmente, os dois são perdedores. Só que um é perdedor, mas está, digamos assim, na metade do seu caminho de vida, lá pelos 30 e pouco. E ele é um perdedor que tem uma força bruta muito grande. Só que essa força ela está completamente sem direção. E o outro também é um perdedor. Ele perdeu o local onde ele vivia, o convívio com os amigos. Ele perdeu tudo isso e vai para uma outra cidade e está sendo tratado como um perdedor. E é um perdedor inexperiente. Ele está ali no começo da vida dele, na adolescência, descobrindo o amor, descobrindo as dificuldades de se lidar com as pessoas e com as adversidades. Os dois são perdedores. Só que eles encontram no seu caminho, cada um encontra um mentor diferente. E esses mentores, de maneiras diferentes, irão orientá-los e dirigi-los ao caminho da vitória. Mesmo que no caso do Rocky tenha sido uma derrota, porque ele perde por pontos de Apolo. Mas eles encontram um caminho através da orientação desses mentores. Então, as histórias são muito parecidas. Nós chamamos isso de jornada do herói. Da onde ele veio, como ele cresceu dentro da história, o que é que aconteceu, quais as adversidades que ele conseguiu vencer, até chegar a um ponto em que ele encontra o ápice, a vitória na luta, a vitória mesmo perdendo. A história entrega uma vitória final. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós, eu e vocês, temos uma história, e as nossas histórias são completamente diferentes, mesmo que a gente trabalhe com a mesma coisa. Por exemplo, tu que és PT, tem uma história que é diferente do teu colega do lado, que também é PT. É uma trajetória de vida. Se tu conseguires contar essa história para a tua audiência, contar essa história com verdade principalmente, como tu chegastes ao ponto que tu estás, como tu desenvolveste o teu trabalho, como tu desenvolveste a tua técnica, quem foi o teu mentor, tu vais poder mostrar para ele que tu estás habilitado para seres o mentor dele, porque trilhastes esse caminho. E é através do copyright que tu vais fazer isso. Então, eu sugiro o seguinte, um exercício para casa, que tu assistas os dois filmes. Além de serem excelentes filmes para se ver, eles
traçam uma trajetória, traçam essa jornada do herói, né? Então, se tu assistires esses filmes, depois do que eu estou dizendo agora, tu vais entender como os roteiristas construíram as personalidades de cada herói e sua trajetória. Depois disso, eu quero que tu olhes para a tua história e que tu escrevas ela do começo, quando tu começaste a te interessar pela tua atividade, até os dias de hoje. Qual foi a trajetória e aonde tu chegaste. E tenta transmitir isso para os teus seguidores, para os teus prospects, porque uma trajetória de vida, a trajetória do herói, e tu vais te colocar nessa posição, ela é muito cativante, ela consegue segurar a pessoa na cadeira até o final.